Hoje na aula de ciências nós vamos falar sobre as aves e o meio ambiente. Antes de partirmos para o conteúdo, vamos corrigir a página 230. Vejam, quanto maior a quantidade de árvores frutíferas na cidade, né? Árvores frutíferas são aquelas árvores que dão frutos, tá bom? Tipo laranja, mexerica, limão e tudo mais. Maior a possibilidade de atrair as aves. Encontre no quadro o nome de árvores frutíferas que atraem pássaros. Então aqui nós temos, né, abacateiro, ameixeira, moreira, caquizeiro, goiabeira, mangueira, pessegueiro, pitangueira e romanceira, tá? E aqui está a localização delas neste diagrama, tá bom? A letra B, você tinha que responder no seu caderno porque a arborização urbana atrai mais árvores para a cidade. Essa questão e a C, vamos ler a C. Em que lugares da cidade podem ser plantadas árvores frutíferas? Responda no seu caderno. Nós já conversamos a respeito destas duas questões na última aula de ciências, tá bom? Então, a única coisa que você precisava fazer aqui era essa atividade número 1, ok? Então, vamos lá. Observe as imagens, né? Então, o que você percebe aqui nestas imagens? Nós podemos ver o tipo de alimentação de algumas espécies de aves, tá bom? Aqui nós temos uma coruja, que ela é predadora de roedores. Então, ratos, né? Pequenos animais como o rato, ela se alimenta desses animais, além de se alimentar também de alguns insetos, tá bom? Temos as aves insetívoras, que são as que controlam a população de insetos, são as aves que só comem insetos. E também temos algumas aves frugívoras, que espalham sementes pelo ambiente, tá? Essas aves são as que comem sementes, e nós já vamos ver como que elas espalham essas sementes, ok? Aqui neste slide, vamos ver um pouquinho o que são as aves predadoras, né? Como é o caso, por exemplo, aqui nós temos a imagem de um gavião. Aqui nós temos, nesta imagem que era a coruja, né? Que são predadoras. Então, são aves predadoras. Vamos ver, ó. As aves de rapina, rapinantes, raptores ou aves predatórias são aves carnívoras que compartilham características semelhantes, como bicos recurvados e pontiagudos, garras fortes e visão de um longo alcance. Então, olha só, o bico dela é pontiagudo e curvado, né? As garras destas aves de rapina geralmente são bem fortes e elas enxergam coisas assim muito longe, porque elas comem animais menores do que ela. Então, ela tem que ter uma boa visão para ver de longe o animal que ela vai comer, tá bom? Vamos ver aqui o significado de rapina, ó. Ato de roubar, astuciosa e violentamente rapinação. Ato de pegar com violência, uma presa. Então, essas aves, quando elas vão pegar um animal que elas comem, né, uma presa, elas têm que assim ser muito rápidas e acabam até com um pouco de violência para elas conseguirem pegar o animal, porque se a presa delas perceberem que ela está chegando, a presa vai fazer o quê? Vai entrar num buraco, vai fugir, né? Por exemplo, imagine um ratinho fugindo da coruja, né? Se a coruja ela não for rápida e até de certa forma violenta para catar o rato vai entrar em qualquer buraco e aí ele vai fugir, tá bom? Então, aves de rapina são as aves que são carnívoras, tá? Como o gavião, a águia, a coruja, entre outros, tá bom? Aí temos as aves insetívoras, que são as aves que comem insetos. Então, vamos aqui acompanhar a leitura. Existem diversos trabalhos científicos sobre a alimentação das aves brasileiras, verificando-se que nas espécies insetívoras, uma grande preferência por besouros, gafanhotos, formigas, cigarras, percevejos e outros.
estes existem em excesso, podem causar grandes danos ao meio agrícola, mas poderão ser controlados pelas aves insetívoras, que desempenham um importante papel na cadeia alimentar como seus consumidores naturais. Então, olha só, as aves, alguns tipos de aves brasileiras, elas gostam especificamente, por exemplo, de comer besouros, gafanhotos, formigas, cigarras, percevejos e entre outros insetos, né? E o que essas aves acabam ajudando o meio ambiente? Elas, comendo esses insetos, que se eles é muito fácil deles aumentar a quantidade. Então as aves comem eles para que eles não aumentem tanto a quantidade de animais, desses insetos, porque principalmente na agricultura, esses insetos atrapalham o crescimento da planta, tá bom? Atrapalha que essa planta dê frutos, ok? Então as aves, elas ajudam nesse processo da agricultura, ok? Aí nós temos as aves frugívoras, tá? As aves frugívoras, por exemplo, são atraídas pelo cheiro e pela cor dos frutos das palmeiras. No estômago das aves, algumas sementes não são digeridas e saem junto com suas fezes, às vezes bem longe de onde foram ingeridas. As que germinarem darão origem a novas plantas. Então vejam, aves frugívoras são aves que se alimentam de frutos sem causar danos à semente. Então elas comem todo o fruto. Olha aqui, essa espécie aqui de ave, ela está comendo uma manga, tá bom? Geralmente essas aves, elas comem o fruto e a semente, ela é preservada. Mesmo que a ave, ela engula a semente, aquela semente não vai ser digerida pelo organismo da ave. E aí vai acabar saindo nas fezes. E essa semente, mesmo estando no meio das fezes, caindo no chão, né, numa floresta ou numa plantação, ela vai fazer com que nasça novas árvores frutíferas, assim produzindo mais frutos, tá? Então, esta é uma maneira que as aves frugívoras, elas colaboram com o meio ambiente, germinando, espalhando mais sementes pela natureza. Grande parte do que cresce de vegetação numa floresta, as sementes são espalhadas pelas aves, tá bom? Então vamos só rever aqui, ó. Então, como que as aves predadoras, elas ajudam e colaboram com o meio ambiente? Quando elas comem esses pequenos animais, por exemplo, ratos, cobras e vários outros animais, elas estão dando um equilíbrio para a natureza. Porque imagine se não houvesse animais que, por exemplo, as aves se não houvesse elas para comer esses outros animais, tá bom? Então ela ajuda neste equilíbrio, a mesma forma as aves que comem insetos. É um equilíbrio para que não haja insetos demais ou animais como roedores, para poder prejudicar. Muitas vezes trazem doenças para os seres humanos, prejudicam as nossas plantações, tá bom? E as aves frugívoras, elas colaboram espalhando as sementes, tá? Então vamos lá, ó. Vamos entender um pouquinho mais sobre como que as aves frugívoras, elas trabalham. Então vejam, as aves e as plantas. Você já sabe que existem plantas que nascem a partir do desenvolvimento de sementes, em um processo chamado germinação. Então aqui nós temos uma semente de feijão, e esse processo de criar raiz e começar a sair, né, e crescer e se desenvolver, se chama germinação. Todo esse processo, desde quando planta a sementinha até quando ela começa já a dar suas folhas e dar seus frutos, tá bom? Então, essa casquinha que fica aqui, gente, é a casquinha do feijão, tá? Dessa semente, que vai saindo, vai ficando só essa casquinha aqui vermelha, porque o que tinha dentro dessa casquinha se tornou nessa plantinha aqui. Então, este é o processo de germinação. Muitas sementes germinam e crescem próximas à planta mãe. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que plantou só essa semente.
né? Então ela vai crescer e aí ela vai dar frutos, vai cair outras sementes e vai nascer outras plantinhas. Então quer dizer o quê? Como esta foi a primeira a ser plantada, esta é conhecida como planta-mãe, tá? Mas muitas vezes elas podem, nem sempre nascem próxima ali da primeira semente que foi plantada, porque ela pode ser levada pelo vento, pela água, pelo próprio homem ou por animais, como é o caso das aves, que pegam essas sementes, comem, o organismo delas não digere, né, não faz a digestão, e aí quando elas defecam, né, essas sementes voltam para a natureza e aí volta a se reproduzir, tá? Então vejam alguns exemplos de como as sementes elas se deslocam pelo ambiente. Aqui tem uma menininha, tá vendo? Essa plantinha se chama dente de leão, né? E quando ela sopra aqui, olha só, tá voando. Isso daqui são sementes que são levadas pelo vento, né? Pelo sopro da menina. E aonde essa semente cair, ela pode germinar de novo, ou seja, ela pode criar raízes, ela pode crescer e dar frutos. Tá? Isso se chama germinar. Nesta outra foto, nós temos algumas sementes. É um coco, tá bom? É um coco verde que caiu na água. Então, vejam. Algumas sementes podem viajar pela água e se desenvolver em uma planta bem longe da sua origem, como esse coco que poderá chegar a uma praia e germinar. Então, esse coco caiu, né? Tá na água e conforme ele vai boiando, ele uma hora vai parar numa praia e ele pode até germinar e assim nascer uma nova planta, um novo coqueiro, tá? Isso pode acontecer. Então vejam aqui, a semente está sendo levada pelo vento, nesse caso está sendo levada pela água, tá bom? E como que o homem espalha as sementes, né? Quando o homem planta, tá bom? Ou quando o homem come uma fruta e joga a semente em algum lugar, isso é possível que estas plantas elas se desenvolvam. Atividade 1. Veja, nós vamos fazer juntos, tá bom? Mas quero que vocês observem aqui. As ilustrações mostram como uma ave frugívora espalha sementes no ambiente. Observe-as com atenção e explique cada uma das etapas desse processo no seu caderno. Por enquanto, prestem atenção, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira etapa, que é o quê? Na primeira etapa, a ave ela está se alimentando de uma fruta, tá bom? Ela está se alimentando. E aí ela vai comer toda a fruta. A semente dessa fruta vai entrar no estômago dela, né? Vai fazer o processo digestivo, só que o organismo dela não absorve a semente. Essa semente ela vai se misturar às fezes do pássaro, né? E o pássaro vai voar para um outro lugar da floresta, aí ele vai defecar, ou seja, vai fazer as fezes, e aí vai sair as sementes juntas. E neste lugar vai nascer o quê? Uma nova árvore que vai dar frutos daquele que o pássaro comeu, tá bom? 2. Escreva no seu caderno como as sementes de plantas podem ser espalhadas em outros ambientes. Então, nós já vimos aqui, neste parágrafo aqui, muitas sementes germinam e crescem próximas à planta-mãe. Outras, no entanto, germinam longe dela, pois são levadas pelo vento, pela água, pelo homem ou por animais. Aqui está a resposta da questão 2. Como as sementes de plantas podem ser espalhadas em outros ambientes? Pela água, pelo vento, pelo homem ou outros animais, tá? Copiem aí no caderno, tá bom, gente? No caderno de ciências, coloca lá, correção, página 233, aí atividade 1, primeira etapa, as aves são atraídas pela cor e cheiro das frutas, certo? Segunda etapa, após comer, a ave voa para outros lugares. Terceira etapa, ao defecar, as sementes são espalhadas com as fezes e poderão germinar, tá? 2. As sementes de plantas podem ser espalhadas pelo vento, pela água, pelo homem e por outros animais. Então, agora copie no seu caderno bonitinho, hein? Tá bom? Aqui, como uma linha para fazer a atividade 2.
Atenção para não copiar errado e faça uma letra bem bonita, certo? Dá uma paradinha aí no vídeo para você poder copiar, ok? Agora nós vamos falar sobre as aves que controlam pragas e parasitas, ok? Então, as aves insetívoras que comem insetos também dão uma grande contribuição ao meio ambiente, né? Que são as aves que nós já falamos que comem besouros, vários tipos de insetos, tá? Quando elas se alimentam de insetos ou outros pequenos animais, elas controlam o tamanho de suas populações. Isso porque se, por exemplo, formigas, moscas varejeiras, marimbondos, lagartas, lesmas, caracóis e cupins atingirem um número elevado, podem se tornar pragas e destruir florestas e plantações. Lembram da nuvem de gafanhotos? Que nós já falamos sobre isso, logo começou a pandemia, essa nuvem de gafanhotos, ela surgiu lá na Argentina e estava vindo para o Brasil, né? E por que surgiu essa nuvem de gafanhotos? Provavelmente, lá onde eles surgiram, não existia tantas aves para poder se alimentar deles, tá? E o que acontece? O gafanhoto, ele acaba com uma plantação muito rápida, né? Eles comem folhas, eles acabam com tudo, tá bom? Aqui, ó, é uma plantação que tá com lesmas, né? E essas lesmas a mesma coisa. Olha as folhas furadinhas. Elas comem as folhas, os caules, as flores e a raiz de plantas. Eles vão comendo tudo até acabar com tudo, tá bom? Então, as aves que comem esses tipos de insetos, como o caso do gafanhoto, ou esses pequenos animais, como é o caso da lesma, as aves elas ajudam no meio ambiente para que esses animais eles não atinjam um número elevado ao ponto de que destruam as florestas e as plantações, tá? Então, quando as aves comem esses insetos, elas estão colaborando com o meio ambiente. Há também aves como a garça boieira. Olha aqui a garça boieira. Por que chama garça boieira? Ela está em cima de um boi aqui, tá vendo? O carcará, que é esse pássaro aqui. O anu preto, que é esse passarinho aqui em cima dessa capivara, tá? A capivara é esse bicho aqui embaixo. E o gavião carrapateiro, que é esse daqui que está em cima de um cavalo, tá, gente? É um cavalo branco que tem aqui. Esses animais, eles comem pequenos parasitas, como carrapatos, que se transmitem doenças. Então, esses animais que vivem no mato, eles acabam contraindo esses carrapatos. Carrapato é um bichinho, tá? Que se instala no corpo, ele prende ali, ele fica ali sugando o sangue do animal aonde ele está, tá? E ele fica ali, ele vai entrando dentro da pele e vai ficando. Então, por exemplo, essas garças que estão aqui em cima desse boi, elas vão comendo os parasitas que aparecem aqui no boi, tá? Porque além dos carrapatos, existem outros tipos de parasitas, tá bom? Esse anu preto também tá fazendo a mesma coisa aqui em cima da capivara, e a mesma coisa este animal que é o cacará, o gavião carrapateiro em cima do cavalo. Este animal aqui, ó, ele está em cima de um cupinzeiro, tá? Tá comendo cupim. Mas este animal aqui, gente, o carcará, o gavião carrapateiro e o anu preto, eles são animais carnívoros, tá? Eles gostam de sangue. Por que eles comem os carrapatos? Porque carrapato tem muito sangue, tá bom? Na página 234 tem uma foto, ó, de um carrapato, tá? Ó, aqui é uma ponta de uma cabeça de palito de fósforo. É só para vocês entenderem o tamanho do carrapato. Ele é bem pequenininho, tá bom? Não é muito grande, não. Então, olha só, eles grudam na pele de várias espécies de animais e se alimentam de sangue. Olha que dó esse animal aqui, gente, chamado antílope. Ele está, gente, olha só, antílope com muitos carrapatos no focinho e nas orelhas. Esses carrapatos, eles grudam na pele do animal. Tá vendo esses pontinhos pretos aqui, ó? Cada pontinho preto deste é um carrapato.
Ele fica ali sugando o sangue do animal, né? Tadinho. E aí essas aves, né, que a gente comentou aqui, elas ajudam a tirar esses parasitas que ficam ali sugando o sangue do bicho, tá? Aí aqui tem, ó, a garça bolheira se alimenta dos carrapatos que sugam o sangue dos animais, livrando-os deste incômodo, né? Então, porque é um incômodo, né? Coça, arde, né? Então, é complicado. Então, imagine se não existissem estas aves que pudessem colaborar com o meio ambiente, se alimentando destes parasitas, tá? Na atividade 2, deixa eu só verificar a página. Na página 235 tá assim, ó, leia a informação a seguir. A maioria das espécies de corujas é especializada em captura de roedores. Estima-se que no período de um ano, um casal de coruja suindara consuma entre 1.720 e 3.700 ratos e entre 2.660 e 580 insetos. Então, um casal desse tipo de coruja aqui se alimenta desta quantidade de ratos, né, de 1.720 a 3.700 e de 2.660 a 5.800 insetos. Tá? Então, elas ajudam bastante no controle desses animais que podem prejudicar o meio ambiente, tá bom? Agora vejam, a partir do que você leu, assinale a alternativa correta. As corujas desequilibram a natureza, pois se alimentam de muitos roedores e insetos. Já que elas comem muitos roedores e insetos, isso faz com que a natureza fique desequilibrada ou ela ajuda a equilibrar? Na verdade, a coruja ela colabora para o equilíbrio da natureza, porque se ela não comer os roedores, não comer os insetos que ela come, eles vão crescer cada vez mais, né? E eles vão tomar conta de tudo, das plantações, das cidades, tá bom? Então, esta primeira alternativa, ela está errada, não está correta, tá? Os insetos e roedores tornam-se pragas quando em pequena quantidade. Então, se tiver um pouquinho só de roedores e insetos, tornam-se pragas? Não se tornam. Eles se tornam-se pragas quando há uma quantidade muito grande, tá? Então, essa alternativa também está incorreta. Agora, vamos ver a última. Algumas corujas colaboram com os agricultores, controlando diversas pragas que se alimentam das plantações. Isto é verdade. Vamos colocar um xizinho lá? Isso é verdade. As corujas, quando elas comem os insetos, ou quando elas se alimentam dessas pragas, elas estão ajudando os agricultores, estão colaborando com o meio ambiente. Tá bom? Então, marquem aí na sua apostila. Já estamos chegando ao final, eu vou explicar agora a lição de casa. As fotos abaixo, aqui, só um instantinho, deixa eu só ampliar a tela, isso. As fotos abaixo representam as diferentes maneiras pelas quais as sementes são transportadas na natureza. Escolha duas delas e escreva em um pequeno texto no seu caderno para explicar como elas ocorrem. Então, aqui nós temos uma ave, né, se alimentando. Então, como que aqui neste caso a semente ela é espalhada pela natureza, né, através do animal, ok? Aqui nós temos um coco verde que já está brotando aqui uma nova árvore, né? Como que essa semente, como que ela chega na natureza e se transforma numa nova árvore? Foi a água que transportou, certo? Aqui nós temos uma outra semente, aquele dente de leite, como é esse caso aqui, ó, tá bom? Ele é dente de leão, não dente de leite. O dente de leão, ele é transportado pelo vento, né? E acaba sendo germinado em outros locais. E aqui, gente, algumas
alguns tipos de sementes que se prenderam em um tênis, né? Então aqui a gente pode falar que essa semente está sendo espalhada pela natureza através da ação do homem, tá? Que é um tênis onde as sementes que estão presas aqui, e aí conforme vai andando elas vão caindo, tá? Então você vai escolher 2 dessas imagens e vão escrever no seu caderno como que acontece como que essas sementes elas são transportadas pela natureza, como que acontece ela nascer em um outro lugar, tá bom? Eu expliquei aqui e aí você vai colocar com as suas palavras no caderno. 2. Existe um provérbio que diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Explique no seu caderno por que, do ponto de vista da preservação do ambiente, esse provérbio não é adequado, né? Então, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Vocês acham que está correto este provérbio? Está correto ter um pássaro preso? Porque quando a gente fala assim, mais vale um pássaro na mão, quer dizer o quê? Um pássaro preso. E ter do que 2 voando, né? Está correto esta frase, esse provérbio? Então você vai escrever no seu caderninho aí de ciências, se você acha que está certo ou não e por quê, tá bom? Por que que está errado ou por que que está certo, tá? Se tiver muita dificuldade para fazer, pode contar com a minha ajuda, tá bom? Nós vamos corrigir essa atividade na próxima semana. Então é isso, amores. Beijo para vocês, tá bom? E qualquer dificuldade pode me chamar.